Tem um outro destaque. Na madrugada desta quarta-feira, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, foi palco de confrontos violentos entre manifestantes pró-Palestina e apoiadores de Israel, além de policiais. De acordo com os relatos, a situação escalou rapidamente com o uso de fogos de artifício e objetos que foram arremessados entre os grupos. Esses atos aconteceram também na Universidade de Colômbia, que fica em Nova York, onde mais de 100 pessoas foram detidas após os confrontos. Os manifestantes pró-palestinos foram dispersados pela polícia, que utilizou equipamentos anti-motim e também granadas de efeito moral. As manifestações nas universidades dos Estados Unidos estão ligadas à crescente tensão no Oriente Médio, especialmente em relação às recentes ações de Israel na faixa de Gaza. Os estudantes montaram acampamentos em mais de 20 instituições de ensino, espalhadas por pelo menos 14 estados, pedindo cessar-fogo e o corte de relações de empresas que apoiam Israel. Ao todo, mais de 1.000 pessoas foram presas em atos pró-Palestina no país desde o dia 18 de abril. E estamos acompanhando as imagens das manifestações que aconteceram em várias universidades dos Estados Unidos. Na última madrugada, a que chamou mais atenção, na Universidade da Califórnia, na cidade de Los Angeles. Cristiano Beraldo, queria pedir sua análise e reflexão sobre esse movimento que não para de crescer. Os Estados Unidos são um grande parceiro de Israel, já concedeu recursos financeiros, doação de equipamentos militares, e a gente tem percebido o aumento desses grupos pró-Palestina, especialmente nas universidades norte-americanas. O objetivo, pressionar o governo para que mude o posicionamento em relação a Israel. Será que vai surtir algum tipo de efeito? Joe Biden deu uma declaração hoje, não foi? Mas o que acontece, Caniato? O que a gente está vendo nessas manifestações é um bando, é uma questão geracional. Né? Essa garotada que nunca conheceu a vida dura e aí fica pegando essas bandeiras porque quer parecer que é útil para a esquerda, quer ficar ali num contexto de defender o progressismo sem fazer a menor ideia do que isso de fato significa para o funcionamento da sociedade, e aí pega uma bandeira como essa e se torna antissemita. O comportamento, os pleitos, as declarações são declarações antissemitas. É um crime o que eles estão cometendo, não é uma questão da Palestina. Porque se fosse uma questão da Palestina e você fosse debruçar sobre o assunto, me explica qual é a responsabilidade de Israel pela Palestina ter se tornado o que se tornou, sobretudo na faixa de Gaza. Quer dizer, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, acabou com as eleições, ele se tornou ali uma ditadura do Hamas. Eles não têm nenhum tipo de apoio do Egito, porque, por exemplo, nessa guerra, nessa resposta que Israel está dando ao Hamas, a população poderia ter ido para o Egito, mas eles não construíram essa relação com o Egito, e aí ficam colocando a responsabilidade, a culpa toda no colo de Israel. Isso é absurdo, isso é vergonhoso. Então, essa garotada precisa começar a vida com ficha criminal, porque nos Estados Unidos isso vale. Isso não é coisa corriqueira, não. Alguém, antes de contratar um funcionário, faz a checagem da ficha criminal. Então, deixa essa turma ficar fichada, porque daqui a pouco, quando eles tiverem que começar a pagar as próprias contas, procurar emprego, ter que levar a vida a sério, eles vão entender a consequência desse ato irresponsável. Dos nossos comentaristas, você, José Maria Trindade, o aumento desses protestos, dessas manifestações de estudantes pró-Palestina nas universidades norte-americanas, esses jovens querem pressionar o governo americano, que por sua vez não esboça nenhum tipo de possibilidade de mudar o seu apoio a Israel. Mas o que é preciso considerar, estamos em um ano eleitoral, né? Exatamente. Desde o início, eu falava aqui sobre as fases da guerra e sobre a grande novidade nas guerras atuais, que é a guerra de comunicação, a tentativa de ganhar a opinião pública. Isso se transformou em fundamental nas disputas.
A gente viu grande exemplo, a história da guerra, que eu não gosto de chamar de guerra, entre Rússia e Ucrânia, onde Volodymyr Zelensky ganha a guerra de comunicação, embora não tenha força suficiente para enfrentar a invasão da Rússia, né? Agora, Israel e Hamas, o Hamas foi no território de Israel, matou, sequestrou, já está comprovado, inclusive, que houve estupros, quer dizer, fez horrores. E depois vem ganhando tudo à base exatamente da guerra de informação. E chega a esse ponto. O Hamas tem imagens lá da faixa de Gaza horrorosas. São horrorosas. Toda guerra sangra, provoca dificuldades, sofrimento. É assim a guerra. É por isso que nós lutamos pela paz. Mas em certos momentos é preciso resistir. É preciso defender o solo, a pátria, a vida, a família. É preciso resistir. Mas só que agora, na fase final dessa guerra, o Hamas está ganhando na opinião pública. E isso é perigosíssimo. E espalhou pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil tem manifestações, né? Nos Estados Unidos, na França. Então, assim, é uma grande novidade e nos Estados Unidos haverá consequências, inclusive, como você disse, na disputa eleitoral. Daí a importância que se tem que dar sobre a guerra de comunicação que está em todos os setores. Programas Pingos nos Is, os assuntos importantes da política nacional, também o que acontece no âmbito da economia e também os principais destaques internacionais para você que nos acompanha todos os dias. Nos Estados Unidos, mais de 1.000 pessoas presas nesses atos pró-Palestina, especialmente em universidades tradicionais, delegado Palumbo, que é preciso levar em consideração nessa pressão que os estudantes estão fazendo contra o governo americano, em razão desse apoio que a gente acompanha já há tantos anos. Olha, a impressão que eu tenho é que esses jovens não têm a mínima noção do que eles estão protestando. Seria mais ou menos quando eu vejo um playboy aqui no bairro de Higienópolis ou nos Jardins usando um boné do MST. Usam, caem naquela narrativa, começam a atacar, só que eles não têm a mínima noção da real situação que se encontra Israel, Palestina. Eles não sabem absolutamente nada. Essas geralmente são pessoas socialistas, filhas de pai capitalista, né? Eu fico imaginando a minha filha numa situação dessa daí. Eu ia dar um boleto para ela pagar, para ela se preocupar com quem interessa realmente e não ficar entrando numa celeuma que ela sequer sabe o que está acontecendo. 30 segundos para você, o Beraldo deu risada, né? Não, pois é, porque é isso mesmo, é uma falta de conexão dessa garotada, ainda mais nos Estados Unidos, com a vida real. E agora, em razão desses atos absolutamente injustificáveis que eles estão fazendo, que inclusive atrapalham os outros estudantes,